Aí o caso, agora vamos para os homens histéricos. Homens histéricos. No entanto, na histeria masculina, as coisas são bem mais pitorescas e ricas do que são na neurose obsessiva. A relação com as mulheres, que pode evocar sob certos aspectos a do perverso com seu objeto, é ambígua porque existe nessa estrutura um pendor favorável às manifestações perversas. Então veja que tanto obsessivo quanto histéricos, eles flertam com a perversão. Né? Todo mundo tem aquela vontadezinha de ir até lá, mas não vai porque não é uma questão de querer, é uma questão de estrutura. A mulher deve ser, olha só, como tem que ser a mulher para um histérico. Mais uma vez, vamos avaliando aí se a situação do Campari, coisas do tipo, análogas a isso. Lembrando que não estou fazendo uma análise dele, porque eu não sou analista nem terapeuta dele, nem nada disso. Mas só especulações. Mas vamos pensar que naquela posição, um cara numa postura daquela, o que seria? Né? Seria histérico, seria obsessivo? Só a gente consumir a perversão. Diz assim, ó, como é que deve ser a mulher para o histérico? A mulher deve ser impiedosamente sedutora. A mulher para o obsessivo não tem que desejar nada. Fica aí, ó, não deseja nada nunca que eu te dou tudo. Fica em casa aí que eu trago tudo para você. A mulher do histérico deve ser impiedosamente sedutora, sempre oferecida ao olhar fascinado e invejoso do outro, para que o sujeito possa investi-lo idealmente. Então, o obsessivo idealiza a mulher que não deseja nada. O histérico idealiza a mulher que é ultra desejante, aquela mulher que olha assim e sai sedução dos olhares assim. Essa mulher insaciável. Importa para ele que a mulher não saia nunca desse lugar, com o risco de ser imediatamente destituída de seus trunfos sedutores. Nesse caso, ela se torna, ao contrário, um objeto ameaçador, um objeto odioso de detestação, que é preciso destruir na medida em que deve expiar o fato de ter caído do pedestal, onde a economia libidinal do histérico o havia instalado em prol de seu conforto próprio. Então, vocês entenderam que interessante isso? O obsessivo, ele idealiza a mulher sem desejo, tranca em casa e não sai de casa, tem tudo lá para você. É um abrigo nuclear. O histérico é assim, sai desejando por aí, tem que ser uma mulher super, como ele coloca, impiedosamente sedutora, que fica olhando todos os lados e vai para a rua. Né? Com bastante evidência, isso supõe em contrapartida que o dito objeto não seja excessivamente desejante, com o risco de ver os negócios ideais se complicarem. É um inferno, né? Porque olha só, aí tem aquela questão do cálculo neurótico do gozo, né? Qual que é o tamanho certo, assim, né? O histérico fura quando ele pede esse lugar de sedução. Mas veja aqui que ele diz, ó, ele quer essa mulher impiedosamente sedutora, mas desde que não passe de um certo ponto. Por quê? Existe um ponto em que ele controla dentro do ideal. Passou desse ponto. Isso é a descrição da depreciação e descarte da projeção do narcisista. Não, sim, eu vou chegar lá já. Jennifer, só um pouquinho que eu vou chegar lá. A Jennifer está no meu curso Dossiê Narcisistas, em que eu trato, né, sobre narcisismo, sobre narcisistas, em 32 aulas, e algumas das aulas, principalmente na aula que eu uso Maldonado, eu falo sobre essa forma que o narcisista tem de se relacionar idealizando e se idealizando. Já chego lá. Então, no caso aqui, ele quer essa mulher que seja impiedosamente sedutora para poder ocupar esse lugar no seu ideal, só que, como Ana Cláudia Garcia disse, tudo tem um limite, e põe aqui, ó, o dito objeto não seja excessivamente desejante, com o risco de ver os negócios ideais, né, o ideal dela, se complicarem. Se a mulher se põe a desejar, e sobretudo se ela deseja ser o mais fiel admirador histérico, então começam as chateações. É mais ou menos assim, ó, você pode ser ultra
sedutora e causar desejos, mas desde que você vá desejar as pessoas que eu deixo você desejar. Porque se você desejar alguém que é uma ameaça para mim, a coisa passa do ponto.